e briga, e não suporto, e não tolero, e não olho na cara, e não perdoo o passado. Paulo está dizendo, cara, você vive assim, você é carnal, bicho. Ah, pastor, é pecado falar bicho. Não é pecado não, porque ovelha é bicho. Se tem ovelha aí, fala bé. A gente vive um conflito em casa. Toda vez, guarde essa palavra no seu coração. Toda vez que você encontrar alguém brigando com você, você vai olhar e falar assim: eita, encontrei um carnal aqui. Na sua casa você vive brigando, quebrando pau com filho, marido, mulher, o que for. O Espírito Santo tem que te alertar isso. Fala, cara, eu estou muito carnal, estou brigando demais, estou carnal. Tem misericórdia da minha vida, Espírito Santo. Quero ouvir um amém bem forte. E essa carnalidade, volta lá onde eu estava antes, em Provérbios 18, ela fecha a porta para a gente. Mas eu disse que somos imagem e semelhança de Deus. Existem coisas que ativam uma resistência em nós. É quando a gente se ofende, quando a gente fica ofendido. Deixa eu te dizer uma coisa aqui em nome de Jesus. Se você perdoar as ofensas, assim como você foi perdoado, assim como você ora e diz: Pai, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoei quem me ofendeu. Se isso for verdade mesmo, que muitas vezes a gente não ora, a gente reza. Qual a diferença de orar e rezar? Rezar é você ficar repetindo sempre a mesma coisa, como algo automático que você memorizou e perdeu o sentido para você. Orar é quando você presta atenção no que você está falando, fala assim: Deus, eu preciso de perdão, eu ofendi, eu causei resistência em alguém, talvez até no Senhor, eu preciso do seu perdão. E agora, assim como eu fui perdoado e alguém me ofende e eu estou com rixa, eu digo: Deus, agora eu quero que o Senhor me ajude a perdoar também, porque assim como eu não quero ser resistente, eu não quero que o meu irmão seja resistente, eu não quero que o Senhor seja resistente, que as portas do inferno, as resistências do inferno, elas não podem prevalecer para que a igreja avance. Você está entendendo? Você pode aplaudir o Senhor? Se fez sentido para você? E olha só como não é só a gente. Tiago 4,6 diz que existe também uma chave que ativa a resistência em Deus. Sabia que Deus pode resistir você? Você querer falar com Deus, Deus diz assim: não quero ouvir sua voz. Se você querer olhar para Jesus e Ele falar: eu não quero olhar na sua cara. Ai, pastor, Deus é amor. É mesmo? E quando a Bíblia diz assim, de pessoas que vão chegar diante dele e falar: e aí, Senhor, eu sou o profeta, eu sou o expulsador de demônio, e aí, Senhor, eu sou aquele que cura, e Jesus vai olhar e falar assim: sai fora, maluco, não te conheço. Forte essa palavra. A pessoa está querendo chegar a Jesus e ele está dizendo: O que ativa a resistência em Deus aos seres humanos? Tiago 4,6: a soberba. A soberba. Quando você se coloca sobre os outros, quando você acha que você é melhor que todo mundo, quando você acha que você é melhor naquilo que você faz, quando você acha que você é o melhor cristão que existe, quando você acha que você é o mais inteligente que tem, quando você acha que é só você que tem a solução, que só você que tem a resposta, quando você acha que só você tem o direito de se ofender, quando você acha que só você tem o direito de ofender, quando você é soberbo, quando você se põe acima de tudo e de todos, Deus está dizendo: essa é tão bom assim? Vou resistir você para você voltar para o seu lugar. Fala comigo bem forte: resistência. Mais forte, fala: resistência. Então, afinal, se nós temos a capacidade de resistir, a quem e o que devemos resistir? No versículo 7 deste mesmo capítulo 4 de Tiago, está escrito: portanto, sujeitem-se a Deus. Deus não quer te resistir, seja humilde. Se você se sujeitar a Deus, você está se colocando numa posição de humildade. Ele não vai te resistir. E agora que você tem a força de Deus, você vai ter capacidade de resistir. A quem? Ele diz: resista ao diabo. Você não tem que ficar resistindo o seu irmão. Alguém te ofendeu, você precisa perdoar, porque a resistência,
A sua capacidade de resistência não é contra alguém que errou com você e se arrependeu. Sua capacidade de resistência é para ser exercida contra o diabo que opera por trás dessas vidas para tentar destruir o propósito de Deus para a sua história. Resista ao diabo. Quer resistir a alguém? Tira esse irmãozinho da sua cabeça, tira essa irmãzinha da sua cabeça e começa a resistir o diabo. Quando você resiste o diabo, é que ele foge de você. Tem pessoas que resistem o irmão, resistem o pastor, resistem a esposa, resistem a autoridade, resistem a palavra de Deus, resiste tudo, só não resiste o diabo. Aí o diabo aparece e ele fala: sai, diabo. O diabo fala: sai não, eu vou sair não. Por quê? Porque você não me resiste. Você resiste todo mundo, mas você gosta de ter por perto para alimentar esse sentimentozinho ruim no seu coração. Fala: está amarrado em nome de Jesus. Levanta a sua mão direita de autoridade e força e diz: a partir de hoje, em nome de Jesus, eu vou usar a minha capacidade de resistência para resistir a quem eu devo resistir. Levanta a sua mão ao céu e diga com fé sobre você mesmo, diga: eu resistirei ao diabo e ele vai fugir quando me ver, em nome de Jesus. Hebreus 12:4, ele diz assim: na luta contra o pecado, você tem que resistir. Eu preciso resistir o diabo, eu preciso resistir o pecado, eu preciso resistir o diabo, eu preciso resistir o pecado, eu preciso me colocar numa posição, e ainda que eu esteja sendo golpeado, atacado, ainda que eu tenha sido atingido, pode isso, pastor? É claro que pode. Por isso que Deus te deu uma armadura, para quando os ataques baterem no seu peito, não bater direto no seu peito, mas bater na couraça da justiça. Quando um dardo for lançado contra a sua mente, não atingir direto a sua mente, mas se chocar contra o capacete da salvação. Se nós nunca fôssemos atingidos, para que Deus daria uma armadura? Só para tornar pesada a nossa caminhada? Não, claro que não. Então eu preciso resistir. Eu estou falando com pessoas que estão sendo atacadas em suas vidas. O pecado tem atacado você, o diabo tem atacado você, pessoas têm ofendido você. Você se tornou uma pessoa de coração dura, de coração frio. Por isso você não sente mais o Espírito Santo, por isso você não ouve mais a voz dele, porque você se fechou, você se colocou dentro de um casulo para tentar sobreviver. E Deus está dizendo: eu estou realinhando você, eu estou colocando a sua força de resistência contra o que precisa ser resistido, e eu vou te dar força para se quebrantar e se render na minha presença nessa noite. Se você recebe, aplauda o Espírito Santo de Deus bem forte. Mais forte, vai. Aleluia. Então vamos lá, resistência. Eu vou resistir, eu vou render. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés? Janes e Jambres é o nome dos dois homens de quando Moisés apareceu pela primeira vez diante de Faraó para resgatar o povo do Egito. Foram os dois sábios, ou encantadores, ou mágicos, não sei qual diz a sua tradução, mas foram eles que se apresentaram a convite de Faraó para resistir Moisés. Como eles fizeram isso? Olha lá, versículo 9, versículo 10, vai para o versículo 10, dias do 7. Então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram como o Senhor havia ordenado. O que eles fizeram? Arão jogou o bordão diante de Faraó, diante dos oficiais, e aquele bordão, aquele cajado, aquela vara que era utilizada na caminhada, ela se transformou em uma serpente. Faraó então mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Olha isso. Hoje Deus faz um milagre, e o primeiro a não acreditar no milagre, no poder de Deus, é a própria igreja. Está amarrado em nome de Jesus. Nosso Deus é um Deus de poder e de milagres. Quero ouvir um amém. Agora está ali Moisés chegando diante de Faraó, ele faz um grande sinal, uma grande maravilha,
E aquilo não impactou Faraó. Ele falou: legal, beleza. Eu vou chamar os meus caras também, porque sinal e maravilha eu estou acostumado a ver. Eu não sou incrédulo quanto a isso, mas eu quero saber a respeito desse sinal que você está fazendo. E agora esses homens, Janes e Jambres, eles chegam e fazem a mesma coisa, com suas ciências ocultas. Veja que o sinal é o mesmo, a maravilha é a mesma, mas por trás do que está acontecendo, existe uma operação espiritual diferente. Um sinal está acontecendo debaixo de uma palavra de Deus, outro sinal está acontecendo debaixo de ciências ocultas, conhecimentos ocultos, magias ocultas, poderes espirituais ocultos das trevas. Eu vou resistir ou eu vou me render? Tem pessoa que se rende diante de qualquer sinalzinho, qualquer milagre, qualquer sinal, qualquer poder, qualquer arrepio, qualquer toque, a pessoa já se rende, porque ela não está acostumada a isso. Eu quero declarar em nome de Jesus que o sobrenatural será normal para você. Se você recebe, diz amém bem forte. E agora, cada um deles jogou o seu bordão, verso 12, eles viraram serpente, mas o bordão de Arão devorou os bordões dele. No entanto, o coração de Faraó se endureceu, não os ouviu como o Senhor tinha dito. Então a gente está vendo sinais e maravilhas acontecendo, mas qual era o propósito dos sinais e maravilhas estarem acontecendo? Faraó quebrantar o coração e deixar que o povo fosse. Só que nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele não quer que o quebrantamento do nosso coração seja por causa daquilo que os nossos olhos viram. Deus não quer que o quebrantamento do nosso coração seja devido a uma cura, seja devido a uma libertação. É mais que isso. Nosso coração, Deus quer quebrantar o nosso coração com o seu amor e o seu perdão. Não com o show, não com o espetáculo. Sabe, tem muito crente hoje, dá licença, com muito amor eu quero falar isso para você, que vive de igreja em igreja procurando espetáculo. É por isso que o seu coração vive duro. Você é um faraó que fica vendo um monte de espetáculo e nada muda na sua vida. Deus te trouxe aqui hoje para te fazer entender. Ele não quer que você viva para lá e para cá vendo espetáculo e showzinho, não. Deus quer quebrantar o seu coração com um arrependimento genuíno, arrependimento de pecado genuíno, reconhecimento genuíno de que Ele é Deus e Ele vai voltar para levar a sua igreja, e Ele te ama, e Ele te perdoa, e Ele pode mudar a sua essência, o seu interior, o seu coração. Sinal e maravilha acontecendo. Imagina, aqui é o primeiro. Quantos sinais e maravilhas aconteceram? E Faraó quebrantou o coração? Quebrantou nada. O povo só ficava preso, só ficava preso, só ficava preso. Revisão de vida está chegando, sabe? Eu já estou me preparando para tudo que Deus faz, todos os sinais, todas as maravilhas. Gente, não me entenda mal, eu creio nisso, eu gosto de viver isso, amém? Eu gosto quando Deus manifesta a sua glória. Ótimo, isso é muito bom. Os sinais e maravilhas acompanharão os que creem. Isso é um acompanhamento da nossa fé, mas isso é para acompanhar os que creem. Acompanharão os que creem. Já é um resultado de uma fé no meu coração transformado. Você está entendendo? Só estava me preparando para a revisão. Vai ter libertação, vai ter monte, vai ter fogueira, e vai ter batismo no Espírito Santo, e vai ser lindo. E vai ser lindo. Eu disse, vai ser lindo. Mas eu fiquei pensando sobre o poder de Deus, essa manifestação da presença dEle, e a gente vê que não é para a glória humana. Sabe, a gente tem que entender que o poder, a glória de Deus não é para causar rixas e resistência entre nós.
poder de Deus está aí para libertar os aflitos, os oprimidos. Deixa eu confessar uma coisa para você. Teve uma vez que eu estava muito ansioso, que eu estava muito preocupado, que eu estava muito receoso, passando por uma batalha espiritual intensa, estava tendo conflitos, confrontos, afrontas das trevas constantemente, e eu estava tenso, dizendo: Deus, eu sabia que eu estava prestes a encontrar uma pessoa que precisava passar por um momento de libertação, e eu tenso com as trevas. O Espírito Santo falou no meu coração, falou: você está preocupado por quê? Você está preocupado do diabo te resistir? Ele falou: você não tem nada a ver com isso, a libertação não tem nada a ver com você, a libertação é por causa da pessoa ali que está ali triste, que está ali ferida, que está ali aprisionada. Tira os olhos de você, o momento de libertação não tem nada a ver com você não, é só uma palavra na tua boca e o respaldo do mundo espiritual para pegar alguém que está sofrendo nas garras do diabo. Se você entender isso, querido, você vai parar de fugir do diabo, e quem vai fugir de você é o diabo. Se você entender que você é amado e que não é sobre nós, mas é sobre a missão, e é aquele que nos deu a missão, ele nos respalda, você vai ter mais convicção e mais fé para cumprir o seu chamado. Aleluia, aleluia. Olha só, 1 Coríntios 12, quando fala dos dons, da distribuição dos dons de Deus, 1 Coríntios 12, 4 fala que eles são diversos. No 5 fala que também os serviços são diversos. No 6 fala que a realização de todo o poder de Deus, de toda a glória, também há diversidade. Mas é o mesmo Espírito, é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor. E qual é o propósito do poder de Deus? A finalidade do poder de Deus é de proveito, é um fim proveitoso. Outra versão diz, Deus distribui os dons a cada um de acordo com aquilo que é útil para a igreja, que vai edificar a igreja. Para isso que é o poder de Deus. E quando vem o poder de Deus, versículo 8 fala desse fortalecimento para que a gente possa resistir o mal com sabedoria. Ainda no mesmo versículo finalzinho fala do conhecimento, da palavra do conhecimento, né? Que é você, de repente Deus te fala algo que está acontecendo, você começa a estar por dentro de uma situação, ou que vai acontecer. Eu não vou pregar sobre os dons aqui, mas uma hora eu vou. Quantos gostariam de aprender sobre os dons espirituais aí? Deixa eu ver. Uma hora eu vou pregar sobre isso aqui, você vai amar, você vai entender, você vai perceber os dons que você tem. Você vai falar: meu Deus, mas direto isso acontece comigo. Você vai perceber que é um dom e vai dar glória a Deus. Quero ouvir um amém. Vamos lá, ele fala no 9 de fé, ele fala de cura, ele fala do 10 de milagre, fala no 10 de profecia, de discernimento de espírito, de variedade de línguas, de capacitação de interpretação de línguas. Olha o 11 agora, ele diz: mas é só um, é o mesmo Espírito que realiza isso tudo, é Ele quem distribui individualmente a cada um. Como, pastor? De acordo com cada um é melhor que o outro, é isso? Um mais bonito que o outro? Não, é do jeito que Ele quer. O dom que você tem não é porque você é melhor que ninguém, você só tem porque Ele quis. Diga isso, fala: o dom que eu tenho não é porque eu sou melhor para Ele, é porque o Espírito Santo me escolheu para isso. Ponto. Versículo 18: Deus coloca cada um como Ele quer. Versículo 21: então os olhos, ele está falando do corpo de Cristo. Cadê o corpo de Cristo aqui? Dá uma glória a Deus aí. A igreja é o corpo de Cristo, e cada um é um membro deste corpo. Então ele diz assim: os olhos, um dos membros do corpo, não pode dizer à mão: eu não preciso de você. A cabeça não pode dizer aos pés: não preciso de você. O pastor não pode dizer para a ovelha: não preciso de você. A ovelha não pode dizer para o pastor: não preciso de você. O aluno não pode dizer para o professor: eu não preciso de você. E o professor não pode dizer para o aluno: eu não preciso de você.
O marido não pode dizer para a esposa: eu não preciso de você. Ela diz: vou embora dessa casa. E ele diz: vai, não preciso de você. Se você é um, você é um com ela. Você precisa dela, mulher. Se o teu marido está do teu lado aí, aproveita e fala: você precisa de mim. Você precisa. Claro que você precisa. O filho não pode dizer para o pai: não preciso de você. E o pai para os filhos. Isso é unidade, isso é família, isso é corpo de Cristo. É um entendendo a importância do outro. E muitas vezes as pessoas dizem assim: eu não preciso, eu não vou na igreja, não preciso estar com os meus irmãos, não preciso de igreja. Como não? Cara, está escrito aí na sua Bíblia, você leu comigo. Os membros do corpo não podem dizer que não precisa estar perto, conectado um com o outro. Nós precisamos uns dos outros. Para viver uma vida de espiritualidade, crescimento, amadurecimento espiritual em Deus, nós precisamos uns dos outros. Às vezes as pessoas dizem: eu não reconheço você como líder. Uai, isso é um tipo de resistência infantil, carnal. Na vida de uma autoridade levantada por Deus, não muda nada o seu reconhecimento, mas na sua vida muda tudo. Quando você aprende a honrar e reconhecer uma autoridade que Deus levanta. Quer ver isso? Romanos capítulo 13, versículo 2. Eu vou te dar duas coisas que você precisa tomar muito cuidado para o seu coração não estar resistindo. Romanos capítulo 13, versículo 2. Assim, aquele que se opõe à autoridade, resiste à autoridade? Não. Resiste o mal? Não. Resiste corretamente? Não. Resiste o homem? Não. Resiste o quê? Resiste algo que Deus ordenou. E quando eu resisto aquilo que Deus ordenou, os que resistem trazem sobre si mesmo. Vê que não é o diabo que leva, não é Deus que põe, não é o líder que amaldiçoa. É a pessoa, quando ela resiste, ela traz sobre si mesmo condenação, reprovação, trava, bloqueio. Vou falar de novo: você não reconhecer a autoridade que Deus ordenou sobre a vida de alguém, na vida de quem Deus levantou, não muda nada, na sua vida muda tudo. Então aprenda a resistir ao diabo e não a resistir às autoridades que Deus ordena sobre a terra. Você pode dar um aplauso à palavra de Deus que nos ensina e nos instrui. E eu vou te falar, eu aprendi isso daqui com muito sofrimento, viu? Eu aprendi isso aqui com muito sofrimento, porque pensa num piá rebelde. A pastora só balançava a cabeça assim, indignada, porque ela via que eu estava sendo rebelde, e eu não conseguia ver. Eu estava dono, cheio da razão, e cada vez o coração mais gelado, cada vez mais difícil de sentir Deus, cada vez mais difícil das coisas romperem. Glória a Deus que isso foi lá no começo da minha conversão, 20 anos atrás, e eu aprendi logo, e hoje eu sei a quem eu devo resistir, hoje eu sei quem é o meu inimigo. Saiba quem é seu inimigo, e resista a quem deve ser resistido. Não resista a quem Deus colocou para abençoar a sua vida. Quando você resiste quem Deus levantou para te abençoar, você está resistindo à bênção de Deus na sua vida. Segunda coisa que você deve cuidar com o coração, com a resistência no coração, 2 Timóteo 4,15. Tome cuidado com ele. Está falando de Alexandre, um ferreiro, que causou muito mal a Paulo. Paulo fala assim: fique esperto com ele, hein? Fique esperto com Alexandre. Cuida você também com ele, porque ele resistiu fortemente às nossas palavras. E aqui, quando você conhece as cartas de Paulo, você entende que o que ele pregava não era a palavra dele, era a palavra de Deus. Então as palavras foram eles que disseram, mas a palavra dita era a palavra do Senhor. Ele está dizendo: cuidado com quem resiste à palavra de Deus. Aí nós viemos, pregamos, colocamos, te mostramos nas escrituras. Aí você ouve às vezes pessoas dizendo assim: não, aqui não acontece isso, aqui é todo mundo abençoado.
Aqui é todo mundo cheio da glória do Espírito Santo. Mas por aí, mundo afora aí, você escuta as pessoas dizendo: está escrito aquilo lá na Bíblia, mas eu não sei não, hein? Resistentes. Quando você encontrar alguém falando: está escrito na Bíblia, mas não sei não, cuidado com essa pessoa. Cuidado com ele também, você. Também você, Paulo está dizendo, cuida você também, porque eu fico esperto quando eu estou perto de pessoas assim. Está escrito nisso daí, sabe, mas não sei não. Eu acho que isso aí era só lá para os apóstolos. Só lá para os apóstolos? De quem está falando? A palavra de Deus não é eterna não? A palavra é viva, ela está viva hoje, ela é eficaz, ela é para mim, ela é para você, ela transforma a nossa vida. Amém? Então cuida quando você vê a pessoa que não tem fé para viver algo, tentando descredibilizar a palavra de Deus. Fala: está amarrado em nome de Jesus. Ponta a pessoa que está ao teu lado e fala: cuidado com eles, cuidado com eles. Olha para alguém que está perto de você e fala: cuidado com eles, cuidado com eles. Olha para o outro lado e pergunta, fala: você não é um deles não, né? Só para ter a garantia que você está seguro. Faz assim, ó, faz assim, ó. Faz assim, olha para alguém e faz assim, ó. Não resista à ordenação de Deus, não resista à palavra de Deus. Colossenses capítulo 2. Nós estamos falando da resistência de Janes e Jambres. Homens que resistem à verdade, homens que resistem àquilo que Jesus morreu, deu sua vida, orou ao Pai, enviou o seu Espírito para nos ensinar. Pessoas que resistem. Quando você resiste à palavra de Deus, você está colocando em xeque o seu alicerce. Se você resistir à palavra de Deus, você vai basear a sua vida em quê? Pensa nisso. Se eu não confio, se eu não me rendo à palavra de Deus, a minha vida está firmada sobre o quê? Esse versículo vai falar sobre a base, o firmamento para algumas pessoas. E eu tive que aprender isso daqui também. Vou compartilhar com você, se liga. Colossenses 18. Não deixe que ninguém se faça de árbitro para desqualificar você. Quero ouvir um amém? Não deixe que ninguém se coloque numa posição para dizer: você está qualificado, você não está qualificado. Você se encaixa, você não se encaixa. Está dizendo, cuidado com isso. Cuidado com os pretextos de humildade, cultuando anjos, baseando-se em visões. Olha a base é a palavra de Deus. A base é o quê? Visões. Aí eu vi. Pastor, eu estava orando e eu fechei os olhos e eu vi uma vaca voando. E ela voava. Você comeu muita feijoada, irmão. Não, pastor, eu estou vendo. Eu acho que vai haver umas vacas voadoras, uma tecnologia avançada. Querido, volta para a palavra de Deus. Ei, acorda. Seu fundamento tem que ser Bíblia. Quero ouvir um amém. Baseando-se em visões. O pretexto é de humildade. Eu estou aqui humildemente te falando o que eu vi. Isso é um pretexto, mas o coração está cheio de orgulho. Você quer mostrar para todo mundo o que você viu e deixou de ver, que você sonha e que você vê e que você... Para todo mundo o que você viu. Base, eu creio em visões e é por isso que eu tive que aprender isso daqui, porque eu já tive muitas visões na minha vida. Antes mesmo de saber o que era, de conhecer Jesus, sofri muito por causa disso. Tive que aprender isso daqui, porque por muito tempo na minha vida eu comecei a deixar a palavra de lado e começar a basear a minha vida só naquilo que eu estava vendo, e de repente eu pude perceber que muita coisa que eu estava vendo não era Deus que estava me mostrando. Muitas vezes eram coisas que vinham do inferno, e muitas vezes eram coisas que vinham da minha própria mente, cheia de afazeres e tarefas e estresses e ocupações do coração, e precisei voltar para a palavra. Nós estamos seguros quando a nossa base é a palavra. Ei,
nós estamos seguros quando o nosso alicerce é a palavra. Nós estamos seguros quando nós estamos firmados na rocha, que é Cristo Jesus, através da sua palavra. Você pode aplaudir Ele bem forte? Aí as pessoas veem, eu tenho o dom de ver, aí eu vejo, aí ela vê, e de repente o comportamento daquela vida, agora eu vou encaixar com o que a gente tem falado tudo aqui, resumindo aqui, presta atenção, quem está me ouvindo fala aleluia. Aí a pessoa, ela sonha, ela vê, ou ela pensa, ou ela imagina, ou ela ouviu, ou ela achou que ela ouviu, e aí ela quer dizer que tem dom, que é profeta, que tem dom de conhecimento, de revelação, e ela quer liberar palavras na vida dos outros, e decretos nas vidas dos outros. Contudo, quando você olha para o contexto da vida da pessoa, você vê que é uma pessoa que, como Janes e Jambres, o que elas fazem? Resistem à autoridade. Você vai perguntar, quantas vezes você leu a Bíblia esse ano? Quantas vezes você pegou a Bíblia essa semana? Então pastor, eu tô falho, né? Aí não tem base, não tem Bíblia. Como é que está o seu devocional? Eu tenho falado também. Falou hoje? Não, faz uns 3 anos. E aí ela quer usar uma visão para estabelecer, usar como base para determinar algo na vida de alguém. Cuidado com eles. Cuidado com eles. Cuidado com isso. Toda vez que vierem com uma visão, um sonho, uma palavra para a sua vida, você tem uma base que você está fundamentado. Qual que é ela? Fala a palavra de Deus. Palavra de Deus. Nosso alicerce é a palavra de Deus. As resiste à autoridade. Você vai ver o histórico da pessoa, uma pessoa rixosa, uma mulher que toda semana quebra o pau com o marido, mulher rixosa, não tem autoridade para profetizar, não tem autoridade, não tem base para poder determinar nada na vida de ninguém. O marido briga com todo mundo, no trânsito xinga todo mundo, ofende todo mundo, vive estressado, fala palavrão, mostra o dedo, buzina para todo mundo, fala que vai matar, vive brigando, vive um conflito, mas tem dom. Te apruma a vida, crente. Cuidado, você sabe como é que está a sua vida, a gente sabe, não sabe? É 3 caras que, não é 4, né? Primeiro é a mulher que mais sabe, nossa mulher. Mas a gente sabe, Deus sabe, o inferno sabe como está a nossa vida. E se você sabe que você tem que voltar para o alicerce, para a palavra, você tem que voltar para a oração, para o jejum, para o quarto secreto, você não precisa ficar aí demonstrando o poder de transformar cajado em serpente, pegar de nós. Você não precisa ficar provando poder para ninguém. Isso não vai quebrar o coração de ninguém. Isso não vai trazer teu marido para a igreja, teu filho para a igreja, não. Isso não vai trazer teus amigos, teus inimigos para a igreja, não. Sabe o que vai trazer? Quando você tiver um coração realmente transformado, quebrantado, humilde, aí você vai pregar e o amor vai começar a tocar os corações. Dá um aplauso ao Espírito Santo de Deus aí. Isso é a igreja de Jesus. Essa é a igreja de Jesus. Por isso 1 João 4 diz, 1 João 4:1, ele diz: amados, não dê crédito a qualquer espírito, prove os espíritos. Prove os espíritos. É Deus que está falando, não é? Então tá bom, meu irmão, se acontecer, você vai ganhar um crédito comigo. Eu já vou saber que você fala e Deus cumpre mesmo. Você vai começar a ganhar uma moralzinha comigo. Agora não é porque uma pessoa chega para você e diz assim, assim diz o Senhor, que vem do Senhor, não. Prove os espíritos. Prove, experimente, teste. Porque tem espírito que não vem de Deus, e você precisa provar para ver se esse espírito provém de Deus. Falso profeta tem muito mundo afora. E ele fala de 2 espíritos aqui, que é o de Deus e o anticristo, que é o que confessa que Jesus veio em carne e o que nega que Jesus veio em carne. Isso é uma forma de você identificar o espírito de anticristo. Em Jeremias 28, nós vemos o profeta Jeremias conversando com um outro profeta chamado Ananias. Ananias profetiza na vida do profeta.
E aí o profeta responde. Na presença do profeta, na presença das autoridades religiosas, dos sacerdotes, na presença do povo. Isso aqui é um grande alerta. Cuidado com a pessoa que vem na sua vida de trazer uma profecia e diz assim: olha, não vou falar para ninguém não, tá? Uma vez chegou um endemoniado desse na igreja, lá na Bartolomeu de Guzmão lá. Chegou um endemoniado lá, se dizendo pastor, chamou a pastora para profetizar na vida dela. No final disse, aí a pastora falou assim: não, peraí. Não, peraí que eu vou chamar o pastor, vou chamar meu marido aqui. Ele: não precisa chamar o seu marido não. Isso é uma palavra de Deus para você. Palavra de qualquer um, não sei de que Deus, né? Cuidado, alguém chega para você: tem uma palavra para você, mas não conta para ninguém. Fala: tá amarrado, bicho. Esse é o outro bicho agora, tá? Não é o bicho ovelha não, é o bicho feio. Fala: tá amarrado em nome de Jesus. Fala assim: eu não vivo nas trevas. Fala: eu vivo na luz. Fala: o que Deus tem para mim, jamais Ele vai esconder nas trevas. O que Deus tem para mim, Ele quer trazer à tona na luz. Você pode aplaudir Ele bem forte. Aí está aqui Jeremias: você está profetizando na minha vida? Então vem cá, deixa eu te falar uma coisa aqui, no meio de todo mundo aqui. Deixa eu te falar uma parada. Versículo 6, ele diz assim: tá bem, você está falando? Tá, eu estou de acordo, estou de acordo. Que o Senhor faça assim, que o Senhor confirme essas palavras que você está profetizando aí. Você está profetizando? Então você é profeta? Então Deus tem que confirmar o que você está profetizando. Versículo 7: mas ouça bem essa palavra que eu vou falar para você e todo o povo. Os profetas de antes, desde a antiguidade, profetizaram guerra, calamidade e peste. 9: o profeta que profetizar paz será conhecido como profeta enviado pelo Senhor apenas quando a sua palavra se cumprir. Então, você quer provar o Espírito que está falando com você, a palavra profética na sua vida? Fica observando, anote, grave, põe na agenda, fica observando. Se foi de Deus, vai se cumprir. Se não foi de Deus, ore ao Senhor, fala assim: Deus, ainda que seja algo bom, você fala: Deus, se isso não vem do Senhor, não deixa cumprir desse jeito aí não, faz de um outro jeito, porque eu não quero nenhuma palavra que não tenha saído do seu altar para a minha vida. Você está entendendo? Diz amém bem forte. Fala: resistir ou se render? A que você tem se resistido? E a que você tem se rendido? A que espírito você tem resistido? E a que espírito você tem se rendido? Para a gente fechar, eu vou te dar 3 armas de resistência para a sua vida, para você poder permanecer firme, resistindo qualquer investida das trevas contra você. Rapidinho, o grupo de louvor já pode até vir. A primeira é a fé. Você quer resistir em Deus, você precisa de fé. 1 Pedro 1,5: portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus. No tempo oportuno, Ele vai te exaltar. Versículo 8, 1 Pedro 1,8: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, quem é o inimigo nosso? Quem está lendo comigo? 1 Pedro 1, capítulo 1, verso 6. Capítulo 1, verso 8. E eu anotei, vê se é 2 Pedro. Pesquisa aí, irmão, qual é esse versículo? O inimigo de vocês, sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, eu anotei errado aqui a referência. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge. É 1 Pedro, né? 1 Pedro, é 5, eu coloquei 1, né? Então vamos lá. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, quem é o nosso inimigo? Vamos lá, quem é o nosso inimigo? Anda ao derredor procurando quem possa devorar. Seguinte: resistam-lhe firmes na fé. Como que eu resisto o diabo? Firme na fé. Como eu vou resistir na minha vida cristã? Como eu vou resistir? Na fé.
na fé. Eu vou crer na palavra de Deus. Eu vou crer nas promessas, na autoridade, na unção, nos princípios. É aí que está a minha resistência. Eu vou resistir firme na fé. Certo que os irmãos de vocês, espalhados por todo mundo, também passam sofrimentos assim. Segunda arma de resistência, Efésios 6,13. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que você possa resistir. Peguem toda a armadura de Deus, para que você possa resistir. Eu resisto crendo. Eu resisto colocando a minha fé em ação. Eu resisto colocando a armadura de Deus. No dia mau. É no dia mau que eu tenho que resistir. Aí no dia mau o que a pessoa faz? Ela não vai para a igreja. Ela resistiu no dia mau? Não, no dia mau ela se rendeu. Terceiro e último, Josué 1,5. Primeiro, eu resisto com fé. Segundo, eu resisto com a armadura de Deus. Terceiro, eu resisto com a presença de Deus. Fala comigo: fé, armadura e presença. Mais forte, diga: fé em Deus, armadura de Deus, presença de Deus. Mais uma vez, diga: fé em Deus, armadura de Deus, presença de Deus. Ninguém poderá resistir a você. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida, porque eu estive com Moisés e eu estarei com você também. Você quer resistir tudo e quer que nenhum bloqueio, nenhum impedimento resista o projeto de Deus na sua vida, seus sonhos, sua família? Deus tem que estar presente. Diga comigo bem forte: fé, armadura e presença. Em nome de Jesus, antes de você ficar de pé, pega o seu envelope, prepare a sua oferta, prepare o seu parceiro de Deus. E enquanto você vai fazendo isso, deixa eu te ensinar algo sobre resistência e sobre rendição. Quando nós pegamos o nosso dízimo, a nossa oferta, quando nós pegamos o nosso parceiro de Deus e nós estamos trazendo no altar, nós estamos dizendo para Deus que nós não estamos resistindo à fé, sendo Ele o nosso provedor. Que nós não estamos resistindo, que nós somos filhos de um Pai que cuida de nós. Que nós não estamos resistindo à palavra que diz que não é da força dos nossos braços a nossa conquista e nossa vitória, mas é do fruto do seu coração amoroso. Quando você traz o seu dízimo e a sua oferta ao altar, você está trazendo ao altar a sua vida financeira e está dizendo: Deus, as minhas finanças também estão rendidas ao Senhor.